livro de Gênesis na Bíblia, relata a criação do mundo e da humanidade. Conta como Deus criou o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais, e por fim, o ser humano. Deus cria o homem, à sua imagem e semelhança. Conta a genealogia dos patriarcas bíblicos, até a ida do povo escolhido para o Egito através da história de José, filho de Jacó. Gênesis em grego significa origem, nascimento, em hebraico é o livro de Bereshit, que significa criação, princípio, é o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica quanto da Bíblia cristã, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos. O Gênesis conta que a obra da criação durou 6 dias. No primeiro dia, Deus cria a luz é separada da escuridão. No segundo dia, Deus cria um firmamento, a separação entre águas. No terceiro dia, Deus manda as águas se juntarem em um lugar e a terra seca aparecer. No quarto dia, Deus cria as estrelas, o sol, a lua e as estações do ano. No quinto dia, Deus manda o mar se encher de criaturas vivas e pássaros voarem pelos céus. No sexto dia, Deus manda a terra produzir criaturas vivas e cria o homem, à sua própria imagem e semelhança. E por fim Deus abençoa o sétimo dia e descansa. Os judeus guardam o sábado, o sétimo dia da semana, conhecido no judaísmo como Sabate, simbolizando o sétimo dia no Gênesis. Enquanto no Ocidente, sextou é esbórnia. Para o judeu, a partir do pôr do sol da sexta-feira até ao pôr do sol do sábado, o sétimo dia da semana é guardado para o descanso. Após descrever o surgimento de todas as coisas, o Gênesis fala de como o homem vivia em paz no jardim do Éden com todos os animais. Adão e Eva viviam em harmonia perfeita, podendo usufruir de tudo que o jardim oferecia, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois esta lhes custaria a vida. No entanto, o demônio, em forma de serpente, convence Eva a comer da árvore do conhecimento, dizendo para ela que Deus tinha mentido, que se eles comessem do fruto proibido eles não morreriam coisa nenhuma, mas que eles iam ter poder como Deus. Os dois comeram e seus olhos foram abertos, então deram-se conta de que estavam nus. Adão e Eva perderam a chance de comerem da árvore da vida, e por conta da desobediência, Deus os expulsou do paraíso. A partir daí, eles passaram a viver em sofrimento, foram sentenciados a morrer, assim como toda a humanidade que deles descendeu. A primeira família humana é constituída por Adão e Eva, os pais, Caim e Abel, os filhos. Onde ocorre o primeiro homicídio da humanidade, e eles se tornam os primeiros pais a experimentarem o sofrimento causado pela morte de um filho. Após cometer o ato repugnante de matar seu irmão, Caim foge da presença de Deus e dos seus pais para constituir família em uma terra distante, dando origem a outros seres humanos. Após a morte de Abel, e de Caim ter fugido, Adão e Eva tiveram outro filho, que se chamou Sete, e a partir de Sete, foi gerada outra parte da humanidade. Nesse período, o Gênesis conta que o homem, ao entrar em contato com o pecado e se deparar com os desafios de lutar pela vida, agora como filhos e descendente de Adão e Eva, chegam ao colapso e degradam a sua condição de homem, imagem e semelhança de Deus. Como se não bastasse a fraqueza humana, os anjos do céu acharam graça às filhas dos homens, vindo a entrar em fornicação, possuíram as mulheres humanas, e esse acontecimento levantou a ira de Deus.
Os homens se multiplicaram e com o crescimento da população, o pecado tornou-se crescente e junto com ele a decadência moral do homem. Essa decadência causou a destruição da humanidade através do dilúvio. Deus decide destruir a terra devido à maldade e corrupção da humanidade. Noé é escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família, bem como representantes de todas as espécies animais. 7 dias antes do dilúvio, Deus disse para Noé entrar na arca com sua família e os animais. A história descreve a arca navegando 40 dias e 40 noites durante o dilúvio e o posterior recuo das águas, até seu encalhe no Monte Ararat. Após o dilúvio, a humanidade se recompõe, através dos filhos de Noé e suas descendências. Mas o homem, novamente se esquece de Deus e começa a construir a Torre de Babel, para subir ao céu desafiando Deus. Deus os repreende confundindo as línguas, assim eles não mais se entendiam, e a torre não podia mais ser construída, levando à formação de nações e línguas diferentes. E novamente Deus chama os seus através de Abraão e lhe promete uma grande nação. E esta receberia a terra de Canaã como sua herança. Por meio dele, Deus salvaria todas as famílias da terra. Abraão segue os passos que Deus lhe ordena. E mesmo sendo um homem já velho, Deus concede-lhe um filho, Isaque, que será o seu herdeiro prometido por Deus. A pecaminosidade do homem cresce, e Deus mais uma vez levanta sua ira contra o pecado dos homens. E anuncia a Abraão que irá destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tenta intervir, mas não tem sucesso. Consegue redenção apenas para seu sobrinho Ló, a esposa e 2 filhas. Os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Essas cidades foram destruídas pelo juízo de Deus, por causa da terrível depravação de seus habitantes. Durante a fuga, a esposa de Ló desobedece às instruções de Deus, e ao olhar para trás se transforma em uma estátua de sal, mas Ló e suas filhas obedecem e fogem para Zoar, e acabam vivendo em uma caverna nas montanhas. Deus põe Abraão à prova e pede que sacrifique seu filho Isaque. Abraão obedece, e Deus o abençoa por sua fidelidade, livrando Isaque do sacrifício. Confirmando assim a Abraão que dele fará brotar uma grande nação. Isaque recebeu de Deus exatamente o que ele havia dado a Abraão anteriormente. Todas as promessas de Deus feitas a Abraão foram recebidas por Isaque. E Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E de Jacó descende José, que mais tarde vai ser Zafenate-Paneia, governador do Egito. Esaú nasceu primeiro e logo em seguida Jacó nasceu, agarrando o calcanhar de Esaú. Isaque gostava mais de Esaú, que era caçador, e a mãe Rebeca gostava de Jacó. Jacó era pacato e habitava em tendas. Quando adulto, Jacó aproveitou de seu pai Isaque já velho e cego, e o enganou, roubando a bênção que pertencia a Esaú. Temendo ser morto pelo irmão, Jacó fugiu para uma terra chamada Harã, onde habitava um tio chamado Labão. Anos mais tarde, já casado e com filhos, Jacó, que havia tido um encontro com Deus, e mudado de nome para Israel, foi ao encontro do irmão.
mas enviou antes presentes e se humilhou. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. E Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram. José foi vendido como escravo ao Egito por seus irmãos, que logo depois mancharam sua túnica com sangue de um animal. Eles levaram a túnica de José suja de sangue, e a entregaram a seu pai Jacó. Mas Jacó se recusava a ser confortado, porque ele ainda não tinha perdido totalmente a esperança de que José estava vivo. No Egito, Potifar, um oficial egípcio, comprou José e o levou para sua casa, onde José, por sua sabedoria e competência, foi promovido a mordomo e depois auxiliar pessoal do seu chefe. Ele foi tentado pela mulher de Potifar e, por não aceitar, ela mentiu para o marido, acusando-o de ter abusado dela. José foi parar na prisão. Seu comportamento fez dele um prisioneiro modelo. Por causa dessa conduta, José foi promovido a assistente da guarda. Ainda na prisão, ao interpretar um sonho do faraó, José teve sua vida totalmente transformada, pois o Espírito de Deus estava com ele. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria e com os conselhos de José, que o nomeou governador sobre toda a terra do Egito. Depois disso, José foi instrumento de Deus para matar a fome de seu pai Jacó e seus irmãos. Após perdoar os irmãos, José levou toda a sua família para viver no Egito sob seu governo, e em plena abundância. E assim termina o livro do Gênesis. José como Zafenate-Paneia, governador do Egito, vivendo nas terras do Egito, junto com seu pai Jacó, longe de suas origens, em terras estrangeiras, e celebrando a união da sua família. Dá um novo rumo ao povo escolhido, o povo de Deus. A autoria do Gênesis é atribuída a Moisés, que é o responsável por tirar o povo de Deus do Egito e conduzi-los até a terra prometida. O que aliás é assunto do próximo vídeo, o livro do Êxodo. Abençoado sejas tu. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal.